A violência doméstica não é um assunto exclusivo das mulheres. Como já apontava a socióloga feminista Eleiete Safiotti, a busca pela igualdade requer o envolvimento dos homens, uma vez que se trata de mudar a relação entre homens e mulheres. No caso da violência doméstica, a formação patriarcal da nossa sociedade dita relações afetivas e arranjos interpessoais baseados no machismo e subjugação das mulheres. Como envolver os homens na busca por relações pautadas pela igualdade e pelo respeito? A violência doméstica é uma questão de toda a sociedade e precisamos coletivamente compreendê-la para superá-la. Você está ouvindo o Patrícia Galvão Podcast. Este é o episódio Por uma Vida Sem Violência para Todas. Como os homens podem ser aliados no enfrentamento à violência de gênero? Uma conversa com Sérgio Barbosa na série Enfrentamento à Violência Doméstica contra as Mulheres, responsabilidades do Estado e de toda a sociedade. A ideia é debater dados da pesquisa Redes de Apoio e Saídas Institucionais para Mulheres em Situação de Violência Doméstica, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o IPEC e apoio do Instituto Beja. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Juliana Vieira, jornalista da agência Patrícia Galvão, e no programa de hoje estamos recebendo o professor de Filosofia e Sociologia Sérgio Barbosa, que é coordenador de grupos reflexivos de homens autores de violência contra as mulheres. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Por favor, se apresente para quem está nos ouvindo. Muito obrigado pela acolhida, é um prazer estar aqui contribuindo e compartilhando com essa informação. Eu sou professor de filosofia e há mais de 30 anos venho trabalhando com as questões relacionadas a masculinidades, sobre sexualidade, paternidade e principalmente discutindo e desenvolvendo programas de ações de prevenção para a erradicação da violência com homens, não só com homens autores de violência, mas também desenvolvendo metodologias de prevenção para que homens possam participar dessas ações de enfrentamento à violência contra a mulher. O trabalho que eu desenvolvo hoje ele está sendo apresentado em várias frentes. Como política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, muito relacionado à Lei Maria da Penha, onde é necessário e praticamente hoje é obrigatório que esse homem seja afastado da vítima e logo em seguida encaminhado a um grupo reflexivo. Então eu trabalho com muitas prefeituras, no espaço público, com o Ministério Público, com fóruns e com tribunais. E também no âmbito empresarial, desenvolvendo ações de prevenção contra o assédio sexual, o abuso sexual, para que as empresas possam desenvolver seus programas, e principalmente na questão de diversidade sexual, quando esses homens possam entender o que significa o respeito, a empatia e a equidade em relação a gênero. Ótimo, Sérgio. Eu vou começar então trazendo alguns dados da pesquisa Redes de Apoio e Saídas Institucionais para Mulheres em Situação de Violência Doméstica, que foi realizada em novembro de 2022 com a participação de 1.200 pessoas de todas as regiões do país. No estudo, praticamente toda a população aponta as seguintes medidas como importantes para evitar que casos de violência doméstica contra a mulher continuem acontecendo no Brasil. 96% das pessoas disseram que é preciso promover campanhas contra a violência doméstica para sensibilizar homens e mulheres. 96% falam em campanhas e debates em escolas para educar meninos e meninas para relações de igualdade e respeito. Sérgio, você concorda sobre a importância das campanhas educativas? Na sua avaliação, elas podem contribuir para acabar com o domínio da cultura de violência contra as mulheres? Como você avalia a perspectiva educativa para a prevenção da violência doméstica? As campanhas educativas são muito importantes para conscientizar e sensibilizar a sociedade.
homens e mulheres, sobre o problema da violência contra as mulheres. Elas ajudam a difundir informações sobre os direitos das mulheres. É necessário divulgar, difundir os direitos das mulheres, não só para as mulheres, mas também para os homens. Os tipos de violência existentes e seus impactos na vida das vítimas, mas também na vida dos agressores, porque também quem agride tem um tipo de sofrimento. Além disso, as campanhas educativas eu considero que incentivam uma denúncia dos casos de violência. É preciso promover uma cultura do respeito e a valorização das mulheres, e as campanhas elas servem para isso, porque é educando que a gente muda. Eu posso afirmar que as campanhas educativas elas vêm contribuindo significativamente para a reeducação ou educação desses homens, porque esses estudos mostram o desejo, a vontade de acabar com essa terrível pandemia. A tendência é uma mudança de atitudes, de comportamentos, de ações e de linguagem e principalmente, sobretudo, da mentalidade masculina. O que isso vai nos causar? Uma sociedade mais justa, mais honesta, uma sociedade onde os homens poderão participar de forma positiva na mudança desses dados. E como você falou, a perspectiva da educação, ela deve ser primordial, né? Ela deve ser fundamental, porque uma sociedade só muda se mudam também a sua forma de educar as crianças e jovens. Para isso, é necessário formação dos professores, dos educadores, fomentando o respeito pelas diferenças individuais e coletivas, pela igualdade de gênero, pelo fim do racismo, porque sem essas lutas, sem esses cruzamentos, é impossível alcançar algum resultado. Agora eu vou trazer outro dado do nosso levantamento que mostra que 89% dos entrevistados consideram necessário obrigar os homens agressores a frequentar programas de reeducação para que não voltem a praticar esse tipo de violência. Eu vou pedir então, Sérgio, que você primeiro nos conte um pouco sobre sua experiência com os grupos reflexivos com homens e depois nos fale da sua opinião sobre quais ações e políticas públicas podem contribuir para evitar reincidência de condutas violentas contra as mulheres. O trabalho com os homens foi iniciado logo depois da Lei 9.095, quando eu comecei a coordenar um programa voltado para a saúde dos homens. E no ABC Paulista, principalmente na cidade de São Caetano do Sul, esses homens começavam a retornar muito ao fórum, justamente porque essa lei 9.099 obrigava a estes homens a pagar a questão da violência contra a mulher com cestas básicas, multas ou trabalho comunitário. Nada disso, nenhuma dessas atividades reeducava de fato esse homem ou trazia um benefício às mulheres. Então, na cidade de São Caetano do Sul, em 97, 98, começamos a desenvolver uma atividade voltada para a discussão e reflexão com esses homens. Então, a partir da Lei Maria da Penha, esses grupos funcionaram em Santo André, no ABC, depois São Paulo e hoje está espalhado para todos os estados brasileiros. Consiste num processo do homem entrar em contato com suas próprias realidades, com as suas próprias verdades. Mas esse homem, ele não entra em contato sozinho. Ele entra com outro homem. É reflexivo porque tem o poder de transformação do autor do ato. Esses homens se tornam protagonistas de suas próprias mudanças. Esses homens se tornam empoderados no sentido freiriano, no sentido de Paulo Freire, de buscar soluções para os seus problemas. Então, isso é um pouco do grupo reflexivo, onde esse homem participa em média de 14 a 18 sessões para encontrar com outro homem para resolver um problema em comum. A segunda pergunta é muito importante, porque as ações e as políticas públicas, elas devem contribuir e muito, mas desde que haja uma vontade política. Os gestores, e não só os gestores municipais, mas os estaduais, os federais, deputados, senadores, vereadores, precisam, de certa forma, reforçar essa política pública. Mas, acima de tudo, a sociedade civil está articulada,
está empenhada em enfrentar? Eu digo que existem passos. Primeiro, de certa forma, a criação dessas redes de proteção e atenção às mulheres vítimas de violência, que inclui aí os serviços de saúde, segurança, assistência social, assistência psicológica. Ela tem que se sentir acolhida. Sem isso, ela não terá confiança, capacidade de denunciar, porque é uma coisa muito íntima, é da sua intimidade aquilo que ela passou. Então é necessário ter uma rede de proteção. Logo em seguida, é importante a implementação de programas de prevenção da violência, que tenham cartazes, folders, mensagens, hoje nos aplicativos, para sensibilizar homens sobre o impacto da violência na vida das mulheres, principalmente falando sobre o respeito aos direitos humanos, à dignidade e à valorização à diversidade social e étnica. Precisamos realmente divulgar mais a Lei Maria da Penha. Precisamos realmente falar dos avanços da justiça. Precisamos que as pessoas consigam utilizar a lei de uma forma mais rápida. Então, se eu estou falando de leis, eu também tenho que promover uma educação jurídica das pessoas, uma promoção jurídica das mulheres, por meio de programas populares, programas de direito, de advocacy. Nós precisamos de políticas de educação infantil, levar a Lei Maria da Penha desde a educação infantil até o ensino superior. Precisamos influenciar a cultura com músicas, com shows, com teatro. Precisamos valorizar e combater a violência e principalmente a perspectiva machista com muito mais empenho e muito mais criatividade. Temos como políticas públicas a necessidade de integrar os serviços. É impossível que uma mulher seja amparada, sendo que em cada lugar ela tem que repetir a sua história de violência. Então, sendo assim, é preciso que os setores conversem entre si e principalmente o poder público, mas o poder público junto com a academia, com as universidades, realizar pesquisas, monitorando, sistematizando os resultados, para que outras pessoas possam aplicar e escalonar o que já vem dando certo. Enfim, devemos ter políticas públicas e, junto com políticas públicas, um orçamento respeitoso, um orçamento que possa dar garantias de um bom profissional e de um bom serviço para as mulheres e também para os homens. Ótimo, Sérgio. Obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência e a sua análise em relação ao trabalho com grupos de homens. Eu vou continuar nossa conversa apresentando mais um dado da pesquisa sobre redes de apoio. 94% da população acredita que a pena para o crime de violência doméstica deveria aumentar. Como lidar com a questão da violência de gênero sem nos tornarmos uma sociedade ainda mais punitivista? Nem todo crime de violência doméstica dá prisão. Sabemos que a maioria é presa por causa do descumprimento das medidas protetivas, porque o autor de violência se aproxima novamente da vítima. Como há diferentes tipos de violência, há a violência psicológica, a violência física, a violência emocional, patrimonial, todas essas são enquadradas como crime. Mas agora, para resolver determinadas situações, o processo de judicialização não se demonstra efetivo ou o aumento da anos de pena não é eficaz porque sabemos as condições das nossas prisões. Numa sociedade punitivista, a punição aplica somente ações onde esse indivíduo vai ter que pagar individualmente aquilo que ele cometeu. E isso, de certa forma, não diminui a reincidência. As ações de combate à violência, elas não significam aumentar os anos de punição. É claro, temos aí a tentativa de feminicídio ou feminicídio, que é um caso de crime, que são casos onde esse homem
precisa sim ser retirado da sociedade. Agora, há outras possibilidades de não entrar num processo de judicialização, porque é necessário acompanhar esse autor da violência com grupos reflexivos e proporcionar um apoio socioeducacional e, para alguns pouquíssimos casos, apoio psicológico de tratamento, porque é necessário entender que a violência não é um transtorno psíquico, mas é um desvirtuamento social do papel social. Então, eu vejo que aumentar a pena para a violência contra a mulher só vai produzir uma massa de homens que vão sair do próprio sistema mais violentos, mais agressivos. O que vai educar e o que vai evitar a ida desse homem para o sistema penal é um processo de educação, são processos que, desde o juiz, promotores, defensores, advogados, assistentes sociais, psicólogos, eles têm que estar qualificados para oferecer a esse homem que cometeu uma violência um processo de mudança. E ainda, Sérgio, tendo em vista que há uma construção social perversa que associa homens negros à agressividade, à marginalidade, que coloca alvos em corpos negros e pobres, e como a violência doméstica é recorrente em todas as classes sociais, nas múltiplas formações de relacionamentos íntimos, como você avalia a questão de raça e classe nos grupos reflexivos de homens? A raça e a classe social podem desempenhar um papel muito significativo na desconstrução da violência contra a mulher, especialmente no contexto de grupos reflexivos de homens autores de violência. Porque, para começar, homens de diferentes raças e classes sociais podem ter experiências e perspectivas diferentes sobre a violência contra a mulher e como ela é vista pela sociedade. Por exemplo, a gente tem homens brancos de classe média que podem se sentir mais protegidos, podem negar, podem minimizar sua responsabilidade pela violência, porque está distante, de certa forma, da violência enquanto violência social ou porque não foram agredidos. Enquanto homens negros, homens pretos e pardos de classes sociais mais baixas, podem estar mais familiarizados e com isso causa uma cegueira também, como a violência como um mecanismo de sobrevivência ou controle. Então, quando a gente aborda essas questões no grupo, a fim de desenvolver uma compreensão mais profunda da violência contra a mulher, é desfazer, principalmente, os estereótipos prejudiciais que podem perpetuá-la. Para finalizar, diante de todo esse complexo cenário, Sérgio, eu queria que você comentasse como promover o engajamento dos homens no enfrentamento de todas as formas das violências contra meninas e mulheres. Essa pergunta é muito boa, daria inclusive um seminário. Eu acho que há passos. Desde o Instituto Patrícia Galvão, a gente vem fazendo há muito tempo esse processo. Não adianta acusar, apontar, fazer julgamentos. É importante promover esse engajamento dos homens, incentivando a participação dos homens em campanhas de conscientização, porque os homens precisam dessa sensibilização, incentivar essa participação de homens falando com homens. A educação, desde cedo, a educação é uma ferramenta poderosa, porque ela muda valores e atitudes. A gente precisa estar na educação infantil, na educação de base, ensinando crianças desde cedo sobre a igualdade de gênero e o respeito às mulheres, porque parece um passo pequeno, mas são desses pequenos passos que a gente conseguirá dar saltos, porque a mudança de mentalidade, principalmente a mudança dos homens, é importante nesse enfrentamento. Uma cultura pela paz, uma cultura pela igualdade, se começa quando o menino é ensinado a varrer a casa, a limpar o seu próprio quarto, a respeitar as pessoas. Promover o engajamento dos homens significa acabar com a omissão ou com a cumplicidade. É importante que os homens saibam agir em caso de testemunha, que saibam identificar quando uma mulher está precisando de ajuda, quando uma mulher está sendo assediada dentro de um metrô, ônibus ou trem lotado. É importante que homens apoiem
as mulheres sem duvidar da fala dessa mulher. Uma coisa também que eu venho fazendo há bastante tempo é promovendo debates e reflexões sobre essas temáticas que parecem chatas, muito caras aos homens, porque vai tocar o nosso lado macho, vai tocar o nosso lado que a gente não gosta de olhar. Mas é necessário fazer essas reflexões, porque a consciência é uma autoconsciência. É uma autoconsciência com U, que é para dentro, e é uma autoconsciência com L, de aumentar mesmo, de elevar. E assim a gente consegue engajar nesse processo. Como? Criando espaços de diálogo, criando espaços de trocas. Se as mulheres já têm esses espaços seguros sobre suas experiências e sentimentos, é necessário, urgente, que possamos também criar espaços onde os homens se sintam acolhidos, se sintam seguros para falar dessa situação. A primeira prática da violência de homens são contra outros homens. E depois isso é ressignificado também contra outras mulheres. Mas como eu sou homem, eu não posso falar que sofri uma violência. Como sou homem, eu não posso denunciar. Eu tenho que engolir, eu tenho que aceitar. Homem não pode mostrar a sua fragilidade, porque senão vai se tornar chacota. E esses espaços seguros de diálogo, esses espaços onde os homens possam falar de seus sofrimentos, das suas dores, em nenhum momento justifica a violência praticada. É apenas um caminho, é apenas uma mudança. Outros homens, homens pretos, homens pardos, homens gays, homens trans, todos somos afetados de alguma forma por essa masculinidade, por essa grande utopia performática que nos engana, transformando a nossa consciência de ser homem. E, por último, criar esses grupos de homens como grupos de apoio, onde os homens possam buscar soluções. E engajar a população masculina é abrir para a novidade, trazer esse homem ao cenário, torná-lo protagonista. Empoderar o homem não é empowerment. Empoderar o homem é freiriano desde a década de 1960. Dar condições para que ele solucione o seu próprio problema. A violência é um problema do homem. Esse foi o terceiro e último episódio da série Enfrentando a Violência Doméstica contra as Mulheres. Responsabilidades do Estado e de toda a sociedade. Perdeu algum episódio? Não deixe de ouvir a série completa nos principais tocadores de áudio. Acesse o nosso site www.agenciapatriciagalvão.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até a próxima!